Senta aqui mais na frente com a gente. Sim, você mano. Bom dia, bom dia. VIP. Gente, como eu estava lá no escritório, ligando o computador para as pessoas que assistem pelo site, né? E quando a gente estava tratando, eu lembrei que não tinha ligado o computador. O estudo de hoje, nós vamos estar começando um capítulo novo, né? Que são os trabalhadores da última hora, da página 217, capítulo 20. Gente, fica aqui para você ler, porque daí quem está assistindo vê você. 217. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalar os trabalhadores para sua vinda. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinda. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinda, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àqueles que tomavam conta dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas uma hora, e pagaste tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta disse a um deles: Meu amigo, não comete injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse daqui é a mensagem que nos lemos, né? Aqui
aí ontem eu estava estudando, né, e eu queria trazer alguma coisa que não fosse assim. Eu estudei e eu acho isso, tipo conclusão de ter né? Mas assim, que pudesse ser tirado das obras, né, Allan Kardec, que pudesse ser tirado dos livros, para poder trazer mais conhecimento, né? Não só aquilo que a gente tem como um aprendizado de que nós lemos, colocando as conclusões que a gente tira, mas através das obras mesmo que são oferecidas para trazer os estudos para a gente, né? Então, tem aqui, depois do texto, né? Tem uma reflexão que eu estava estudando e perguntando, né? Quem é o Senhor da vinha? No caso, aqui, quem que seria? Que faz a gente refletir, né? Depois do que a gente lê, como que a gente entenderia isso, né? Porque as parábolas foram usadas por Jesus para quê? Para trazer a gente uma mensagem. Só que essa mensagem, ela atravessaria séculos, milênios, e ela seria a mesma parábola. Não mudaria as palavras, mas o sentido a cada um conforme o conhecimento adquirido, conforme as experiências vividas. Então, a parábola, cada vez que você vai lendo e você vai vendo, você vai entender ela, compreendendo ela de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais amor, quando a gente vai adquirindo esses conhecimentos, né? Então, Jesus, naquela época, as pessoas ainda não tinham muitas vezes a inteligência, o conhecimento, a moral desenvolvida para estar entendendo a parábola conforme era a sua essência. Talvez ainda hoje nós venhamos entender, mas não, vamos dizer, na essência do coração de Jesus, de Deus, como Ele realmente gostaria de estar passando para a gente. Mas a parábola está para a gente ler. Então, cada vez mais a gente vai conhecendo, ela vai mudando. Assim como o Evangelho. A gente estuda ele uma vez, um ano. No segundo ano você já começa a entender um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque você já teve experiências na vida durante esse ano que você lê às vezes algumas passagens, já não é mais da mesma forma. Ela já é mais profunda. Aí 2 anos, 3 anos... Os livros dos Espíritos também é a mesma forma. Conforme a gente vai, né, crescendo, a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento. Então, graças a Deus que isso acontece. Então, naquela época, a parábola, né, como que Jesus falava? De uma forma simples, que não viesse a machucar as pessoas. Né? Então ele não poderia estar humilhando as pessoas que ainda não compreendiam, porque não era ainda a época de compreender, ainda eles não conseguiram entender. Então hoje a gente já tem um estudo dessa forma, né? Que a gente vai estudar hoje. Quem é o Senhor da vinha? Né? Quem que vocês acham que no caso dessa parábola seria o Senhor da vinha? Porque no reino dos céus semelhante a um pai de família que ao romper o dia saiu a fim de salariar trabalhadores para a sua vinha. Então, se ele é comparado com o reino dos céus, quem que é o dono do reino dos céus? Deus, né? Então, no nosso caso, quem é o Senhor da vinha seria Deus, né? Falando do plano espiritual, falando da moral, espiritualmente falando, não falando do trabalho somente aqui na terra, mas elevando o nosso pensamento para o alto, né? Quem é a vinha? Né? Quem seria a vinha no caso? A gente vai estudando, então vai lendo e vai entendendo um pouquinho. Tendo combinados com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os a vinha. Então a vinha seria o universo. Quem seriam os trabalhadores? Você está fazendo
Para todo mundo respondeu? Não. Estou fazendo e eu mesma respondo, mas se vocês quiserem responder, vocês podem estar respondendo também. Se a vinha é o universo, são as pessoas que moram nela. Os trabalhadores. Quem são os moradores? Quem são as pessoas que moram na vinha? Nós, né? Seres humanos. A terra, né? A terra. Vamos ver aqui, acho que chegou, gente. Deixa eu ver. Os trabalhadores. Você quer responder, Casal? Quem são os trabalhadores? Nós trabalhadores então, somos as pessoas que estão nesse universo. No caso da terra, somos nós. Isso, os seres humanos. Né? A hora, a primeira, a terceira, a sexta e a nona hora, a 1/10 ao que se refere. O que seria, no caso? O que nós entenderíamos, né? Desta hora? Pode sentar aqui mais na frente. As crianças vão entrar também? Vou esperar eles terminarem. Enquanto isso, o caso vai respondendo pra gente. Né? Então, no caso, é porque eu vou ter que ir e tá voltando, né? Para poder mostrar as respostas que tem aqui. Quem é o Senhor da vinha? Então vamos lá. O pai de família. Deus. O Senhor da vinha. A vinha, quem seria? O universo. Né? Quem são os trabalhadores? Os seres humanos. O trabalho na vinha, que seria a pergunta, né? O que é o trabalho na vinha? O trabalho no tempo. A hora, a primeira, a terceira, a sexta e a nona hora, o que seria? Qualquer período do tempo. E o salário convencionado de um denário, né? Esse salário que o Senhor pagaria para os trabalhadores. O que seria esse salário se a gente colocasse da forma espiritualmente falando, não materialmente? Qual seria esse salário? O progresso espiritual, moral. O progresso, a moral, que se resumiria na felicidade. Né? Então, aqui mais à frente, nós vamos ter as outras respostas. Na sétima pergunta, seria assim: Jesus mostrou um Deus injusto ou o dono da vinha teve comportamento injusto? Não teve um momento que Jesus foi pagar, ou Jesus foi pagar, o Senhor, na parábola, o Senhor foi pagar e ele reclamou. Ele vamos colocar nós, levantamos cedo, 8 horas da manhã, batemos o nosso cartão, trabalhamos até as 5 horas da tarde. Esse exemplo já foi dado aqui muitas vezes pelo alto, colocando os valores de salário. Quando que, um exemplo, nós vamos ser uma empreiteira, ela está ali empregando as pessoas por uma fábrica. Só que aquela fábrica, ela tem várias empreiteiras. Às vezes você não sabe, você achou uma empreiteira e aquela ali foi que você foi procurar um emprego. Aquela empreiteira ela vai pagar 900 ien a hora, vou colocar como salário de mulher. E você aceita trabalhar por esse salário, de 900 ien a hora, fez o contrato, tudo certinho. Quando você começa a trabalhar, você vê que a sua amiga do lado trabalha numa outra empreiteira na mesma fábrica. E de repente você conversa vai, conversa vem. Ela fala, ai, você entrou,
Aqui não. Mas isso é diferente do seu crachá? Ai, tem outra empreiteira aqui? Eu não sabia, não, tem essa empreiteira também. Como a minha curiosidade é grande, eu vou perguntar, nossa, quanto que você ganha a hora? Eu ganho 1.000. Oh, você ganha 1.000? Nós duas estamos na mesma linha? Fazendo o mesmo trabalho e você ganha 1.000 a hora? Gente, como humanos, não tem como a gente dizer que não vai ficar triste de saber que o outro ganha mais do que você. Mas, até então você não sabia. Se você não soubesse que aquela pessoa não ganha mais do que você estaria trabalhando bem feliz com seus 900, porque também você descobre que do outro lado tem uma outra e paga 850. Isso que eu estou falando é uma verdade, é uma realidade que existe, né? Que a gente trabalha nas fábricas, a gente sabe. Moralmente falando, qual seria o papel, o nosso papel, diante dessa situação? Tirando ali aquela tristeza, aquela infelicidade de se achar no lugar errado, na hora errada. Porque você poderia ter sido orientado de alguma forma de ter achado aquela que paga mais, ou você fica feliz porque você não achou aquela que paga menos. Você está no meio, né? Só que o que acontece? Um exemplo que foi dado é que muitas vezes a gente se compara o nosso salário com o do outro. Se a gente não sabe quanto que o outro ganha, está tudo bem. O problema é que a gente sabe. E quando a gente sabe, a gente se incomoda. É normal a gente se incomodar por isso. Mas no caso dos trabalhadores da última hora, espiritualmente falando, o que seria? As pessoas estavam ali naquela época para trabalhar. Naquela época não tinha fábricas, emprego fixos. As pessoas iam de manhã para uma praça e ali elas esperavam as pessoas que precisavam de trabalhadores. Seria para trabalhar na casa, seria para poder fazer um trabalho na plantação. Alguma coisa que alguém precisasse, chegaria ali na praça e chamaria aquelas pessoas para estar trabalhando. Então não importa qual era, as pessoas estavam ali esperando o trabalho. Então elas ficavam das 8 da manhã até às 5 horas da tarde esperando o trabalho. Então veio esse bom senhor e chamou aquele das 8 da manhã e perguntou para ele: você gostaria de estar trabalhando? Sim, eu te ofereço uma moeda pelo trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde, vamos colocar. Ele foi e aceitou. Daí a pouco ele volta lá de novo ao meio-dia. Você gostaria de trabalhar? Sim. Gente, igualzinho que eu tô falando, eu vivi essa situação lá em Oizumi, em frente do Takara, que eu fui trabalhar numa empreiteira que estava precisando de baito numa fábrica de cerveja. E teve muito furiô e eu estava trabalhando na água nessa época e eu estava precisando de fazer baito junto. E eu fiquei sabendo dessa empreiteira. E do jeito que eu tô falando, eu vivi essa situação. Eu fui pra lá porque falava assim: todo mundo que quiser trabalhar, se você tem amigo, avisa. O ponto é na frente do Takara, às 8 da manhã. Só que o que aconteceu? Às 8 da manhã estava uma turma. E eu fui com essa turma das 8, porque eu já tinha combinado um dia anterior. Quando eu estava trabalhando, chegou 10 horas da manhã, chegou uma outra turma. E eu conversando com uma dessas turmas que chegou às 10 horas da manhã para explicar o que eu já estava fazendo, ela falou: eu estava lá na frente do Takara, fui fazer compra e estava o homem da empreiteira, todo mundo que estava entrando no mercado para fazer compra, perguntando: você quer trabalhar? Você quer trabalhar? E aí eu estava fazendo compra, mas ele me ofereceu o baito e ele falou que ia me pagar no final do dia, na hora, quando eu terminasse de trabalhar. E eu vim. Estou com a sacola de compra, nem fiz as minhas compras, mas Deus é tão bom que hoje, quando eu terminar o trabalho, eu vou receber o dinheiro e eu vou voltar lá para fazer as minhas compras. E eu falei: gente, o que é isso? Gente, meio-dia chegou outra leva. Eu falei: vocês também são trabalhadores da última hora, porque eu já estava estudando. Eu não acreditei. 3 horas chegou a outra leva.
Quando foi 5 horas, chegou de novo. Eu falei, mas gente, vai ser até 6 horas. Não, estendeu até meia-noite. Quem quiser ficar até meia-noite, quem chegou às 5 pode trabalhar até meia-noite. Eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Mas eu estava no meio disso. Em pleno, uma história vivida naquela época e eu vivendo hoje, nos dias de hoje, essa situação. Tá, mas tudo isso que você viveu aí, é por causa da empreiteira aqui no Japão, a regra é por hora, né? Não por dia. Não por dia. Por dia? Não por dia, por hora. Isso. Então, as horas que você trabalhasse, você ganharia, né? A diferença aqui foi que esse bom senhor, ele não ia pagar das 8 até, né? E tanto é que, nesse caso aqui, ele também foi muito justo, o cara da empreiteira. As horas que você trabalhar, te serão pagas, né? Então, tem as horas para você trabalhar. Nesse caso, esse senhor, ele é muito bom. Ele ofereceu a mesma moeda. Muito bom para quem? Para os que chegaram por último, porque para quem chegou primeiro ele não foi muito bom. Tanto é que eles cobraram. Peraí, você me deu Itimã para mim trabalhar das 8 até as 6. As pessoas estão chegando 5 horas da tarde, vão trabalhar até as 6, você vai pagar Itimã também? A gente se revoltaria. Não, mas peraí, é que isso aí é um caso de aceitação pessoal. Porque se eu combinei um negócio com você, Terumi, eu combinei com você, Terumi, eu vou te pagar das 8 da manhã até as 5 da tarde, eu vou te pagar 8 mil. Aí só que eu tô precisando muito de uma pessoa. Aí eu chego para outra pessoa, eu chego por causa eu preciso de você da meio-dia até as 5 da tarde, eu te pago 8 mil. Isso. Só que é combinado. Isso. Por que acontece isso comigo? É isso. Então, aqui foi o combinado. Ele combinou com cada um o mesmo valor. Ele combinou, mesmo os que chegaram tarde, ele combinou o mesmo valor, ele fez o seu combinado, né? Só que as pessoas que chegaram cedo e ouviram ele falando para aqueles que chegaram mais tarde, paga os 10 mil para ele. Então, quem chegou cedo, tudo bem, foi um combinado que eu fiz com você, mas eu tenho o direito de me chatear. Foi combinado, mas porque foi combinado, tá dentro do meu coração. É orgulho, é vaidade, é egoísmo. É o que eu tenho dentro de mim. Aí que você chegou, né? Aí que você chegou agora no ponto que o problema é nós. Entendeu? Esse que é o problema. O problema não é o trabalho, não é nada. Ele fez a parte dele, mas o problema maior é o nosso, porque a gente se incomoda com as pessoas, sem se preocupar com a gente mesmo. É aquilo que eu vou falar assim pra você, Flávio. Você é muito meu amigo, gente fina. Eu fiquei tão feliz quando você falou que ia pagar Itimã. Mas desculpa, eu não vou dizer pra você que eu não fiquei chateada de ver que o que chegou às 5 horas da tarde vai receber o Itimã. É a Terumi, com orgulho, com a vaidade, se sentindo injustiçado. Não é você, Flávio, comer nessa. Mas eu fiquei chateada. Eu entendo a sua posição, mas eu fiquei chateada. Você entende? Não é você o problema. O problema sou eu. Eu que não aceitei a situação, como o Diogo acaba de dizer. O que aconteceu aqui? Os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? O combinado do Flávio com o ajudante dele. Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, que quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Quanto a mim, que eu quero dar a este último quanto dei a vós. O que acontece? Não me é permitido fazer o que quero? Não posso dar a ele o mesmo tanto que dei a você? Não posso fazer isso? Eu não sou permitida de fazer isso? Não? Ele pergunta: vosso olho é mau porque sou bom?
últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Posso fazer uma ressalvazinha? No meu jogo todo, eu trabalho, são 25 anos em elevador, então eu recebo assim por elevador montado. Então, tem vários tipos de elevador, né, 2 andares, 10 andares. Então, o preço é variado, só que a gente, desde que eu virei chefe pé por, eu não sei valor do elevador, não sei. Então, ela muda um pouquinho. Né? Esse pouquinho pode ser muito pouco, depende. Então, eu já decepcionei muito pensando que era isso, porque 7 andares, esse dia não vai fazer isso. E não é, eu falo, nossa. Aí eu chamo, ou tem 2 elevadores, eu pego um e meu colega pega o outro. E ele falou que ganhou, pô, isso aqui só tem um pouquinho a mais, é tudo isso de diferença. Então, tinha que ir. Então, chega uma hora, eu cheguei e falei, chega. Porque toda hora vai aparecer isso. Então eu falei assim, não, eu vou esperar menos. É o que eu faço hoje, eu esperei menos. Então eu vou fazer um elevador agora, dia 13, e recebi quanto vai ser, né, ontem. Aí eu imaginei isso aqui, imaginei menos. A surpresa veio mais. Pronto, você descobriu então. Mas acho que vai ser mais ou menos aqui, mas um pouquinho menos, já tá bom. Né? Sabe? Então são coisas assim. Então, quem resolveu o problema do caso? Ele mesmo. Ele mesmo resolveu o seu próprio problema, a sua dificuldade, em sempre achar que o dele era menos, né? Mas eu fiz 2 elevadores uma vez só. Sede de missão. Eu acho, né? Porque aconteceu comigo e eu fiquei assim, que nem 2 elevadores num buraco só. E os 2 eram diferentes, o preço. Só que um era bem mais difícil, enorme. Aí eu fui ver, a diferença é 4 mil ienes. Eu falei, nossa, 4 mil ienes. Aí, sabe o que eu pensei comigo? Eu falei assim, é melhor eu devolver esses 4 mil e falar assim, mano, é garantia, né? O que eu fazia mais no outro é garantia. Sabe? Eu pensei comigo mesmo. Você entendeu? Você vê como é que a gente é tão... cabecinha tão pequenininho, né? Mas não, você com 4 mil é muito pouco. É você que decide. Não é? Então são essas coisas que eu fico assim, analisando e pensando como a gente é mesquinho, né? Eu sei que esses 4 mil hoje tem falando que é muito, porque não é só 4 mil, é muito. Não é? Então são essas coisas que eu acho interessante, eu mexo comigo porque acontece. E vai acontecer ainda, né? Outro dia eu pensei que, nossa, mas foi assim, lá em cima, então, pulei de alegria, aquela felicidade momentânea, mas estamos com coisas assim, né? Se a gente espera muito, às vezes não acontece assim, né? O que falou, né? Tipo assim, há anos e anos atrás acontecia da mesma forma e hoje ainda acontece, né? Então, como que o ser humano ainda precisa, né, se melhorar, assim? Então, parabéns para você que conseguiu aí mudar de uma forma, né? Eu acho que o ser humano devia me agradecer por ter um trabalho. O teu trabalho já deveria... Não, porque, na verdade, assim, quando a gente chegou 20 anos atrás, o salário de agora diminuiu. Então, na verdade, está todo mundo reclamando. Não vai para frente, né? Tem que se contentar com isso mesmo. Né? Assim, né? Exemplos, gente, são um leque. N exemplos que, se eu for perguntar para cada um de vocês, hoje eu não vou perguntar. Ontem, semana passada eu perguntei, mas hoje eu não vou perguntar porque eu sei que cada um tem N exemplos para poder estar dando e todos eles servem de estudo para a gente, servem como exemplos para a gente, às vezes, abrir uma caixinha, um lado que, poxa, né, vindo do lado que ele está falando, não, olha, dá para entender, né?
Mas no caso, o conflito que teve entre essas pessoas que não aceitaram, o que acontece, né? Aqui nesse estudo nos ensina o seguinte: o aparente conflito da ideia de um Deus justo com o modo pelo qual o Senhor da vinha remunerou os trabalhadores, que seria, como entender isso? Deus então ele foi injusto, ou seja, Jesus ele cometeu alguma injustiça, né? Com os trabalhadores que somos nós, com seres humanos aqui. Então o que ele vem dizer? Temos duas opções para eliminar esse conflito, né? Ou supomos que Jesus de fato pretendeu caracterizar Deus como injusto, que isso daí está fora de cogitação, ou revemos nossa impressão inicial de que o comportamento do Senhor da vinha foi injusto. Ora, como a primeira alternativa é insustentável, face ao conjunto dos ensinamentos cristãos, temos de desenvolver a segunda opção. Para tanto, comecemos atentando para o seguinte: o pai de família paga aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou, como ele mesmo lembrou quando eles quiseram. Quanto aos demais, a parábola nada diz sobre o acerto de salário, sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. O próprio Senhor da vinha justifica sua ação, dizendo que foi um ato de bondade. O denário que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria, pois, parte remuneração pelas horas que trabalharam e parte de auxílio espontâneo. Então ele quis dar, né? Era dele, era do coração dele dar. Agora, porque ele quis dar, o outro julgou ele como mal. Porque ele quis dar, ele quis fazer a caridade de dar do coração dele, o outro não, entendendo isso como o quê? Como caridade. Então ele fala: me julgas, tenho os olhos maus, porque eu sou bom, porque eu quero fazer o bem. E muitas vezes nós somos colocados nesse lugar. Você quer ajudar uma pessoa a fazer uma caridade, às vezes compreender uma pessoa que está em sofrimento, mas aquela pessoa ela é sua inimiga, né? Então você tem um amigo e você tem um inimigo. O seu amigo vai ajudar o teu inimigo. Vamos colocar assim de uma forma aqui para a nossa realidade. De repente você tinha uma amiga, você brigou com ela se tornou sua... Eram 3 pessoas, vamos colocar em 3. 3 amigos. Uma briga com a outra, essa se torna inimiga. Essa daqui continua sendo amiga dos 2 e vai ajudar aquele que parece ser inimigo, mas que não é. O que acontece? Você, meu amigo, você vai ajudar o outro? Não, porque eu vou ajudar o outro, então agora eu sou ruim. Agora eu posso ajudar você, que seria o meu amigo, né? Às vezes a gente fala isso através de sentimentos, mas isso acontece através das coisas materiais também. Os filhos, às vezes você dá uma coisa um tanto para um filho, às vezes dá um tanto para o outro, mas é o tanto que cada um precisa no momento. Mas às vezes entre os filhos acha que o pai está fazendo diferença, julga. Muitas vezes os pais são julgados. Às vezes por não saberem fazer, são julgados pelos sentimentos. Ah, você gosta mais dela do que de mim. Você gosta... A gente escuta isso. Se é com os irmãos, o pai gosta mais de você do que... A gente tem esse julgamento o tempo todo. Por quê? Porque a gente não entende, a gente não compreende. A nossa incompreensão não permite que a gente entenda que o outro está fazendo a parte que lhe cabe. Mas nós devemos julgar o que não entende? Dá pra gente julgar? Ele julgou? Ele simplesmente falou: eu sou mal porque você não aceita que eu dê o mesmo tanto para o outro? Ele somente perguntou. Então, o que eu combinei com você está combinado. O meu combinado, eu consegui cumprir, né? Então, passei para você. A gente, às vezes, está com a consciência tranquila, mas tem aqueles uns que ficam ali, sondando a gente para colocar o quê? A maldade no coração. Você isso, você aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Isso é da mesma forma a gente pode colocar com os pensamentos.
Às vezes quando você começa a querer trabalhar no bem, fazer a atitude do bem, começar a perdoar as pessoas, começar a aceitar as pessoas como elas são, gente, que exercício difícil, porque vem um monte de pensamento e vai, agora vai virar boazinha, agora vai ser do bem. Agora ela tá achando que ela é santa ou ele tá achando que ele é santo, né? Agora, nossa... E aquilo ali não tem ninguém falando, nenhuma pessoa às vezes, mas é o seu próprio julgamento com você mesmo, por sentimento de culpa, você não se aceita. Muitas vezes são isso. Somos nós que estamos nós próprios nos criticando, não aceitando, porque a gente mesmo não sabe se a gente está agindo com amor de verdade ou se a gente está agindo com... Ainda está muito bagunçado os sentimentos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Isso acontece? Acontece. É um exemplo que a gente pode colocar? Acredito que sim, porque somos os trabalhadores seres humanos, que não trabalhando só materialmente falando por causa de um salário, mas trabalhando como servidores de Deus. E muitas vezes, trabalhadores servindo a Deus não tem esse salário material. Porque é diferente você ser um trabalhador e você ser um empregado. Vocês sabem a diferença do trabalhador e do empregado? Vocês conseguem saber a diferença do trabalhador? A Nete Guimarães, ela conta uma história. Ela estava dando uma palestra e ela falava justamente sobre os trabalhadores. E ela explicando para as pessoas que as pessoas têm essa força, que precisam estar trabalhando no bem, porque... explicando sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tal. E uma senhora lá no fundo, ela se revoltou. Ela levantou a mão e falou assim: vocês falam que é pra gente estar servindo, fazendo o bem, trabalhando. Mas como que eu posso ser uma trabalhadora se eu tenho um problema de pressão alta, eu tenho umas dificuldades agora, eu estou doente e eu não consigo achar um emprego? Eu não consigo, eu procuro emprego e ninguém quer me empregar, ninguém quer dar um emprego para mim. E aí, como que eu vou ser uma trabalhadora? Como que eu vou trabalhar se eu não tenho emprego? E a Nete, então, ela coloca de uma forma bem simples. A questão é que quando você quer trabalhar, você precisa estar empregado? Está relacionado emprego com trabalho? Se você quer trabalhar, você precisa estar empregado? Vou fazer abrir um molinho assim. O emprego no sentido, eu só consigo trabalhar se eu estiver dentro de uma fábrica recebendo um salário? Né? Esse emprego no sentido de que você vai ser um assalariado. Ela estava buscando um emprego para estar recebendo um salário, vamos dizer, que ela receberia todo mês aquele salário, que agora não me vem a palavra. Né? Então ela de estar empregada e ter aquele salário fixo todo mês. Funcionário público, ele, independente de estar indo todos os dias ao trabalho, ele não recebe o seu salário? Ele trabalhou naquele dia que ele não foi? Mas ele recebe o seu salário, ele está empregado. Então nem sempre as pessoas estão, porque estão empregadas, elas estão trabalhando. E muitas pessoas que não estão empregadas estão trabalhando. Não é porque elas não estão empregadas que elas não estão trabalhando. Então, ela colocou como exemplo para essa senhora: senhora, a senhora quer trabalhar ou a senhora quer um emprego? E ela não entendeu. E foi essa explicação que a Nete deu. Porque quando nós queremos trabalhar, nós não precisamos de um emprego fixo. Você pode, você mesmo, buscar dentro da tua casa meios de você conseguir um dinheirinho, um salário, desde que você tenha força de vontade de você fazer algo, você trabalhar, fazer um salgadinho para vender, sair vendendo de porta em porta, fazer algumas coisas manuais com a sua mão. Todo mundo pode. E aí ela falou: mas se eu tenho problema de pressão, calor, como é que eu vou fritar salgadinho na frente do fogão? Minha pressão vai subir mais. Não quer dizer, gente, essa pessoa quer trabalhar? Se você está dando opções e para tudo tem, porque isso, porque aquilo, vocês, vamos colocar vocês querendo ajudar
alguém, cada um de vocês têm uma amiga e ela reclama porque isso, aquilo, outro, e você fala, ai, por que você não faz assim? Aí ela te dá uma resposta. Por que você não faz essa? Ela te dá uma resposta. E assim, olha amiga, eu fiquei a semana toda pensando em você, e eu acho que se ela te dá uma resposta, qual a conclusão que vocês vão chegar? Qual a conclusão que a gente chega, gente? Não é? Então o que aconteceu? Essa senhora, ela ficava ali, né, naquela palestra, justificando, mas não é, eu não estou colocando isso como julgamento. Por quê? Porque ela estava ali buscando um meio também de abrir os seus pensamentos, a sua mente. Então, quer dizer, ela estava lá também naquele dia, assistindo, buscando assistir aquela palestra, para quê? Para se melhorar. Então, o trabalho dela ali era abrir os pensamentos, abrir o coração para Deus, né? Então, ela estava ali, mas só que, como ela estava com essas dúvidas, foi colocado para ela. Então, eu acredito que os pensamentos dela abriram quando a Nete deu o exemplo de um homem que ele tinha problema nas mãos, né? E ele não conseguia trabalhar. E ele tinha 3 filhos e não tinha esposa. Ele pintava quadros com a boca. E, se eu não me engano, não era quadros, gente, agora eu tenho que ver. Era caixinha de fósforo. Ele pintava essas caixinhas de fósforo, com palito de caixa de fósforo, alguma coisa assim, com a boca. Eu sei que era o único movimento que ele tinha com a face. Vocês já viram na internet, né, pessoas que trabalham com os pés e tudo. E ele não tinha esses movimentos, ele fez com a boca. Ele pagou a faculdade dos 3 filhos. Pagou a faculdade dos 3 filhos. Ele formou os 3 filhos dele. Quando eu escutei isso, foi pra mim. Ele já tem mão, eu tenho boca, eu tenho pé, tenho tudo. Faz a gente refletir, né? Mas não vamos muito a fundo, porque cada um tem a sua missão aqui, cada um tem a sua vida, então cada um passa pelas suas dificuldades, então não temos que entrar tanto a fundo. Mas o exemplo que foi dado é que quando se tem a vontade de trabalhar, realmente existe a necessidade, né? A força de vontade, a pessoa faz. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer, aí vem a nossa crítica, aí é aquele papel. Eu mesma me critiquei. Por que você não faz então? Quando eu estudei isso, eu virei para mim mesma, né? Então, se eu me critico, eu também critico o outro. E por que você não faz? Muitas vezes as pessoas estão com o quê? Com os pensamentos ainda muito apegados ao muito grande. Eu sonho grande, então não consegue vivenciar o presente agora. Então esses sonhos ainda lá na frente fazem com que ela vá só até lá, mas ela não consegue pisar nesse chão para entender que ela tem que dar passo a passo para ela chegar no grande, né? E às vezes nós queremos pular de fases, de etapas, e assim é a nossa vida. Então não temos como pular de fases. Por quê? Porque se você pula uma fase da tua vida que você precisava passar para você entender quando vier as provas da próxima fase. Se hoje nós estamos aqui de novo como trabalhadores, seres humanos, foram fases que deixamos atrás. Fases que nós não conseguimos passar e hoje estamos aqui como retardatários, no sentido de que estamos voltando a fazer aquilo que deixamos para trás. Então, espiritualmente falando, estamos todos nós aqui de novo, estudando, buscando crescimento espiritual, para que a gente possa entender aquilo que a gente não conseguiu entender lá atrás. Então, nós vamos recebendo o alimento conforme a gente consegue digerir. Não adianta a gente querer fazer muita coisa que a gente não consegue, a gente não está entendendo. Estou fazendo por quê? Por que é para fazer? Porque diz que é bom, porque fulano fez e deu certo para ele, eu vou fazer também. E nós não trazemos isso para a gente. Qual a razão que eu estou fazendo tal isso? Por qual razão eu vou no grupo de orações? Por qual razão eu estou estudando a doutrina dos espíritos? Por qual razão eu constituí uma família? Qual que era o meu objetivo? Às vezes a gente precisa parar para voltar. Por que eu trabalho? Qual é o sentido de eu ir trabalhar todos
só para reclamar. Porque eu estou passando por uma situação assim, porque eu estou passando por uma situação, que não sei o que, não sei o que. E ninguém para questionar, por que será que eu estou passando por isso? Se aqui nos trabalhadores, ele mostrou, o Cazu deu um exemplo, que ele mesmo conseguiu resolver o problema dele. Talvez antes dele chegar nesse ponto, ele possa ter brigado na empresa em busca da justiça. Por que para mim foi tanto e para ele foi tanto? Talvez ele pode já ter se revoltado, xingado todo mundo, buscado outro emprego. Pode ser que ele tenha feito isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que cada um de nós tenhamos feito tantas coisas até ele chegar nessa compreensão que o Cazu chegou e falou assim: eu entendi que era só esperar um pouco menos. Por que eu também tenho que ficar esperando tanto? Sempre tanto e tanto. A mais. Por quê? Por que eu não posso esperar o que é o tanto certo para aquilo que eu preciso? Porque Deus, quando Ele sabe, quando não, gente, esse quando vamos tirar. Deus, Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Tudo que vem de Deus não é nem a mais e nem a menos. Para cada um vem o tanto certo que lhe apraz para que você possa fazer bom uso daquilo. Alguns ganham lá um pouco a mais e não têm entendimento daquele pouco a mais. Mas lá no fundo ele sabe o que ele deveria fazer com aquele pouco a mais. Só que o egoísmo, o orgulho não permitiu que ele fizesse o que era verdadeiramente era para ele fazer conforme a consciência do que ele já tinha aprendido. Por que pessoas ganham na loteria, num dia e no outro elas já estão pobres de novo? Se vocês forem estudar vários casos, na internet tem, de muitas pessoas que ganharam na loto, mas se perderam com o dinheiro, acabaram de ficar com mais dívida do que antes, que não tinha nada. Antes não tinha nada, não tinha dívida, não tinha nada. A pessoa não estava preparada. Ela não sabia o que fazer. Nessa hora é que a gente descobre quem a gente é de verdade. É na miséria que você vai saber se você é capaz de aceitar e se você não vai roubar um pão do seu irmão, se você não é capaz de matar por causa de um filho que está passando fome. A gente não sabe os instintos que nós carregamos dentro de nós, até que nós passemos por tal situação. Então, por isso que quando Deus colocou os 10 mandamentos lá, que foi cravado, nunca julgueis para que não sejais julgados, o julgamento não é para nós seres humanos, o julgamento é dele, porque ele conhece o coração de cada um. Então, nunca julguemos, porque até você ser colocado em tal situação, você não pode entender o outro, mas um dia a gente vai ser colocado naquela situação. Gente, olha, eu não quero dar exemplos, porque eu acho, não quero, mas quantas coisas a gente escuta, a pessoa fala assim: eu nunca, jamais seria capaz de fazer tal coisa. Aí é aquele ditado fala assim: você cospe pra cima e cai bem no meio da testa. As pessoas falam isso, não é que cai no meio da testa, gente, é porque Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele permite que tal situação aconteça com você, para que você não desencarne com esse sentimento, julgando o teu próximo, para que você, quando desencarnar daqui, você já perdoou aquela pessoa que fez tal coisa que você julgava. Por que você perdoou? Porque você passou pela mesma situação. Porque se você não tivesse passado, você teria morrido com a razão. E só lá do outro lado que você ia ver o seu filme e você fala: ai Deus, por que ninguém me avisou? Por que ninguém me mostrou? Te avisaram, falaram, mas você estava surdo, os seus ouvidos espirituais não estavam abertos para tal aconselhamento, né? Então, Deus permite, não é maldade, não é, ai, tá vendo, joguei pedra na cruz, só foi abrir a boca para falar o que me acontece. Não, Ele permitiu, por amor a você, por Ele te amar tanto. Ele fala: filho, já tem na programação da tua vida um momento onde que você vai passar por uma dificuldade, e talvez essa dificuldade seja semelhante a essa que você está julgando o teu irmão.
já foi planejado ali na tua vida que teria esse momento. É que ainda não chegou o teu momento, mas chegará, breve estará chegando, para que você entenda então que o seu irmão também passava por dificuldade, mesmo quando ele fez tal atitude que você não compreendia. E aí você vai entender o coração dele. Porque, gente, não precisa de muita coisa diferente acontecer no meio de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui na ligação, na atração dos mesmos sentimentos, provas e expiações. Todo mundo está aqui para ser provado. Todo mundo está aqui por uma expiação. Todos nós que estamos encarnados. Então quer dizer que há muita semelhança entre as nossas provas e as nossas expiações. E quando diz que nós julgamos muitas vezes no outro, aquilo que nós temos dentro de nós, nós não aceitamos e nós apontamos o dedo para o outro. Que feio que você faz isso, mas você não sabe que lá dentro você faz também. Quando reconhecemos a maldade no outro, na maioria das vezes, nada é em absoluto, tudo é relativo. Não vou colocar nada em absoluto. Na maioria das vezes, quando criticamos ou enxergamos algum defeito naquele outro, na verdade não é dele, é meu. Sabe por quê? Você assiste uma cena, não tem legenda, não tem som, você só vai ver o vídeo mudo. Então, você passa na frente de um bar e de repente tem um pai e um filho e você vê dois copos espumantes ali. Você passa, você viu de costas, você só passou e viu eles tomando 2 copos espumantes. Nossa, aquele menino é de menor e o pai dele já está dando cerveja para ele. Que coisa, que mundo perdido. Passei eu também. Ninguém falou nada, eu deduzi pela situação. Passa outro e fala assim: nossa, que legal, o filho e o pai bebendo junto. Bacana, quando meu filho já completar uns 15 anos, vou beber com ele também. Passa outro e vai ter outro julgamento. Ninguém sabe o que é aquela cena, mas a primeira coisa que nós vamos ver, se tem 2 copos espumantes, com certeza eles não estão, se eles estão no bar, eles estão tomando o quê? Cerveja. Ninguém pode pensar que eles estão tomando Guaraná e que o cara colocou de uma forma que juntou uma espuma ali. Caralho, pensei que era Guaraná. Né? Que bom que você pensou que era um Guaraná. Mas existe o julgamento. Quem falou pra você que era cerveja? Quem falou pra você que era Guaraná? Ninguém falou. Você, por tudo que você já viveu, pelas experiências que você já tirou da vida, aquela cena é o que você já gravou na sua mente. Então eu julguei como o quê? Como é que ele tá tomando cerveja com o filho dele. Por quê? Porque já tá aqui. Todo mundo já tem vamos dizer, já tem o seu pré-conceito de alguma coisa. O conceito, ele já tá aqui, ó, premeditado, antes. Já tá tudo aqui. Por isso que fala assim, quando você... Não, mas é porque você... Ninguém falou nada pra você, foi você que falou. A cena você viu e você deduziu daquele jeito. Por quê? Ah, porque então tá dentro de você. A situação está dentro de você. Porque se fosse diferente, você ia dizer diferente. Você ia pensar diferente. Gente, não é errado a gente julgar. Porque é assim que a gente vai aprendendo. É com os erros que a gente aprende. São com os erros. Não tem como. Ah, nossa, vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos vigiar o nosso coração. É isso. O seu olho é mau porque eu sou bom? Ou o seu olho é bom porque eu sou mau? A gente pode colocar também de uma forma que a pessoa está fazendo uma coisa ruim e você vê uma coisa boa naquilo. Lógico que a gente não vai ver uma pessoa matando a outra e vai falar, nossa, tem o lado bom disso. Com certeza, espiritualmente falando, não que tenha lado, mas Deus, Ele não manda ninguém matar ninguém. Não existe essa prova de expiação que você vai ter que pegar uma arma ou fazer... Não, isso não existe. Somos nós que não conseguimos passar por situações e nós então cometemos esses erros. Porque as pessoas às vezes pensam assim, no espiritismo é assim, você matou, na outra vida você vai ser morto. Tem assim, é uma linha do tamanho de um fio de cabelo, gente, que separa
um lado uma coisa de outra, mas existe mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado. Assim como palestrantes mesmo, eles dão exemplos, mas é que a gente precisa ter muito amor de Deus, sabedoria e entendimento de escutar, porque o que acontece? Nos livros mesmo relatam que às vezes as pessoas que nascem com autismo, numa outra vida, ela pode ser que ela tenha usado da sua inteligência e feito o mal. E uma forma de ela agora reparar essa situação, o que aconteceu? Ela teve um distúrbio, ela volta para o mundo espiritual, ela entra naquele momento de contradição, vamos dizer assim, que ela vai rever todos os seus feitos, então ela quer vir para cá, ela quer reparar isso, então uma maneira de ela não cometer o mesmo erro, muitas vezes é pedido dela que volte dessa forma para poder estar eliminando um pouco de toda aquela maldade que ela cometeu. Isso é um exemplo, mas não vamos olhar para todos os autistas e falar esse era inteligente e cometeu mal. Não vamos fazer isto, porque na maioria das vezes é automático. Você escutou uma palestra de um espírita e ele falou aquilo e você fala, autista, já coitado, na alta vida, tão inteligente, usou e fez tal. Acontece? Eu não vou dizer para vocês que não acontece, porque acontece. Assim como as crianças têm descido. Gente, pode vir um espírito, como também tem um espírito que o quê? Ele estava na família, ele queria muito, ele já era de uma elevação, de uma moral muito elevada. Ele, depois que ele desencarnou, ele queria voltar para ajudar a filha dele, né? Porque a filha estava passando por situações muito difíceis, por ele amar, ele já era um amigo espiritual de outras vidas. Ele pediu então para estar vindo com o filho dela e pediu como um mendigo, de uma forma que a espiritualidade ajudasse para que ele viesse estar junto com aquela pessoa. Então, se a gente soubesse o que o mundo espiritual trabalha, gente, para poder colocar a gente junto com essa família, para colocar a gente junto com esses pais, para você estar com aqueles seus amigos, a gente pensa assim, não foi gente, no mundo espiritual teve um trabalho que só Deus sabe e que a gente vê como uma coisa muito simples. Esse homem, ele queria vir para ajudar, ele não conseguia engravidar. Por quê? Porque o namorado dela, o marido dela, não aceitava que ela engravidasse. Não queria ter um filho dela. No mundo espiritual, ele foi lá pedir permissão que pudesse vir como filho, que depois ele cresceria no meio daquela família e ele poderia estar ajudando ela. Não foi concedido, não teve a permissão. O que aconteceu? Ele pediu então que nascesse de uma família muito pobre. Não importava como que ele ia vir ao mundo, desde que ele viesse ao mundo. E aí foi concedido através de uma família muito humilde. Esse menino ele foi para a rua, logo cedo. Ele foi para a rua e ele era um mendigo de rua. Quando essa menina ela passou na rua, encontrou ele, gostou dele e levou ele para casa. Mas olha o que a espiritualidade não faz para poder fazer esse encontro, para poder com que eles dois se unam, para que ele possa cumprir a missão dele com aquela filha, para estar ajudando. Mas nós não, e muitas vezes a gente tem a família, tem os filhos, a gente amaldiçoa. Meu Deus, por que Deus me deu um filho desse, um marido desse? Mas vocês não sabem o trabalho que foi feito para que todos vocês estivessem unidos, eu estivesse unida. A gente não sabe. A gente acha que muitas vezes foi do acaso. Não existe acaso, nenhum acaso. Ninguém passa na sua vida por acaso. Ninguém passa. Todos que passam pela sua vida, pode ter certeza que teve alguma coisa ali que você precisava vir, que você precisava ter esse contato. E é isso que os trabalhadores, na verdade, têm que ter essa consciência como seres humanos. Se nós temos essa consciência, você vai receber um salário na fábrica, você é agradecido por aquele salário. Você já tem a consciência de qual que é o seu papel aqui na Terra. Você pode até se chatear, mas você não vai se revoltar. Porque você descobriu que um é 900, um é 1000, você é 900 e o outro é 850. Porque a sua moral já se elevou para estar aceitando aquela situação. Ficou chateado?
normal. Você não virou santo, você não é santo. Nós estamos aqui por provas e expiações, nós estamos aqui para ser provado. Isso pode ser uma prova? Pode. Você está passando por essa situação porque você está passando pela prova de você saber se você já tem essa aceitação, essa compreensão. Mas se não tiver, se revoltou, tudo bem. Normal, mostrou que não. Não temos que estar julgando e falando aquilo outro, não passou. Mas vai ter outras provas. E as provas estarão sempre vindo para quê? Para que a gente possa estar evoluindo. Esse é o teste que nós estamos passando o tempo todo. Então são coisas pequeninas que todos nós estamos sendo testados a cada dia. E será que nós estamos vendo o outro como bom ou como mal? Os olhos são nossos, os pensamentos são nossos, os julgamentos são nossos. Então, está tudo aqui. Está tudo aqui dentro. Está tudo dentro de nós. O que você quer para a tua vida está dentro de você. Você que vai fazer. Mas, muitas das vezes, ou seja, eu acho que sem Deus, a gente não consegue cumprir com fidelidade realmente aquilo que é necessário como seres humanos, como servo de Deus. Né? Independente do material, nós precisamos ter o amor de Deus dentro do nosso coração. Então, o Senhor, ele foi julgado. Cada um recebeu conforme foi combinado. Cada um de nós estamos recebendo conforme foi combinado. Ninguém está recebendo mais e ninguém está recebendo menos. Por que aquele lá é rico e eu sou pobre? O combinado dele foi daquele jeito. O meu combinado foi desse jeito. Cada um combinou. Se fosse todo mundo rico, não tinha quem fosse trabalhar. Né? Então não tem como a gente. Então está cada um vivendo o seu papel no momento certo, vivenciando as suas experiências, o combinado que cada um fez com Deus. Agora, eu não sei, eu não lembro do meu combinado. Eu vou seguindo o que é a minha intuição, eu vou seguindo o Evangelho. Senhor, o combinado com o Senhor foi que eu amasse o Senhor acima de todas as coisas. Vou me esforçar para isso. O combinado com o Senhor é que eu não julgasse o meu próximo e amar os meus inimigos. Combinei isso com o Senhor. Vou me esforçar para isso. Né? O combinado com o Senhor, por quê? Porque a gente não lembra, mas ele colocou os 10 mandamentos como lei. O Flávio, para quem não veio semana passada, eu vou colocar rapidinho. Ele falou pra gente aqui que teve uma época da vida dele que tinha um amigo que ele era evangélico, né? E adventista. E o amigo dele ficava falando para ele por que os 10 mandamentos eram possíveis ser cumpridos. E o Flávio batia na tecla de que eu vou te provar por que os 10 mandamentos não podem ser cumpridos. E ele fielmente, com toda a sua coragem, a sua força, a sua fé, ele tentou provar de todas as maneiras. Você provou, Flávio? Eu provei para ele em palavras minhas, do meu pensamento, que os 10 mandamentos não era possível. Hoje em dia, de tanto ler a Bíblia, de tanto estudar, de tanto ver, eu tenho, de tantas atitudes que eu tomo na vida também, hoje em dia eu tenho 100% de certeza que os 10 mandamentos estão comigo. Hoje ele tem 100% de verdade que os 10 mandamentos dá para cumprir. Você vê? Por causa da maldade do ser humano. Porque a maldade fica dentro da gente com o próprio pecado. É que nem o caso da moeda, do dinheiro do cara. O maior problema, na verdade, é quem está em volta. É tipo assim, eu e o Cazu trabalho. Eu entrei 8 horas, o Cazu entrou 5 horas. O Cazu brincou, trabalhei só isso, daí o mesmo preço que você. É esse que é o problema. Na verdade, porque vem com uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha, eu cutuco o coração. Esse que é um problema. Né? Isso que a gente tem que tirar de dentro da gente. E aí, o Cazu, ele é bom ou ele é mau? Ele deu uma cutucada. Agora, você vê o que você faz com essa cutucada. Ou você vai lá, ou você vai criticar e vai lá buscar os seus direitos, ou você vai pensar com você, olha o que eu tenho dentro de mim. Nossa, olha que a ira que eu estou sentindo aqui dentro. Olha que vontade de soltar o Cazu. Mas tudo bem. Opa, voltei para dentro de mim. Então quer dizer, a ira nem expeli, porque às vezes a gente tem vergonha. Eu vou dizer para vocês, eu tenho ira. Só que às vezes eu não exponho porque eu tenho vergonha.
Vergonha. Não que eu não tenha, mas é vergonha de que todo mundo vai ver o tamanho da ira que eu tenho dentro de mim. Aí eu falo, não, isso aqui fica aqui, isso aqui eu vou trabalhar aqui dentro, escondido, porque se eu colocar isso pra fora, além de eu passar uma vergonha, as pessoas não vão entender que isso foi só um momento de ira, um momento de exaltação, né? Então, muitas vezes, por quê? Porque não é porque você aquela hora irou e que você é aquela pessoa sempre. Não é isso. É um momento de baixa sua. Ser humano, é ser humano. Todos nós temos. Alguns controlam mais, outros controlam menos, outros já nem, né? Então cada um tem. Isso não faz de mim uma pessoa melhor do que ninguém. Não, porque tá aqui. Faria até um pouquinho mais evoluída se eu não tivesse. Se eu não tivesse, é uma coisa, mas eu tenho da mesma forma, do mesmo tanto. Né? Então, se tá aqui é porque precisa ser trabalhado. E Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que ele sabe pegar as pessoas certas, para cutucar no lugar certo e no ponto certo. Só que, às vezes, as pessoas cutucam isso involuntariamente, inconscientemente. Você nem sabe. Às vezes a pessoa falou uma coisa pra você, que ela falou a mesma coisa pra você e pro outro. O outro nem ligou, mas você pegou com muita ira. O problema é seu, é com você. Só que o que acontece? Essa pessoa aqui não falou de forma para magoar você, nem falou para magoar você. Ela simplesmente falou. Tem pessoas que usam disso realmente para tocar na ferida. E isso machuca. Quando você faz de tal maneira, com a consciência de que você está machucando, que você está humilhando, vocês acham que isso é de Deus? Um servo de Deus faria dessa maneira? Mas eu não posso pensar assim, eu vou cutucar na Mi, porque ela precisa melhorar. Se Deus me colocou na vida dela, porque eu tenho que cutucar a ferida dela? Sou eu. Se eu sei, eu vou cutucar. É assim? Vocês acham que seria assim? Porque vocês podem me tirar a razão disso? Eu falando dessa maneira, tipo assim, se eu estou na vida dela, eu sei das dificuldades dela e de repente eu não estou muito bem com ela, mas eu sei aonde tocá-la para feri-la, para que ela chore, para que ela... Se eu sei disso e eu faço isso, eu estou sendo voluntário ou involuntário? Né? Às vezes a gente faz isso, mas sabe o que acontece? Nós ainda não temos os nossos sentimentos trabalhados. Mais uma vez, não julgue esta pessoa que está fazendo dessa maneira, porque esta maneira é como ela ainda sabe fazer. Ela tem a consciência, mas ainda é como ela sabe. Porque se ela soubesse fazer diferente, ela estaria fazendo diferente. E é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque tudo que a gente vê nas outras pessoas, a gente julga. E a gente tem que entender que, pera lá, poxa, se essa pessoa sabe que ela, por que ele está fazendo desse jeito? Eu também já estou julgando ele. Eu não estou mandando nenhuma energia positiva nem para ele nem para ela, porque ela é coitadinha e ele é o mal. Então ela é coitadinha que não consegue passar por essa situação e ele... Gente, é um leque de pensamentos que você abre numa situação tão pequena que se a gente não realmente não voltar os nossos pensamentos para o alto, a gente se perde. E é de uma forma muito sutil que as coisas vão acontecendo. É muito sutil. Muito, 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 muito sutil mesmo. Que quando você percebe, você já está dentro da situação e você fala, como que eu caí aqui dentro e estou impregnado desse jeito, com tanto pensamento negativo, com tanta coisa negativa dentro do meu coração. Porque de pouquinho em pouquinho as coisas vão te levando, né? Então vamos tomar esse cuidado. Antes de apontar para o outro, se coloca no lugar daquele que está acusando, se coloca no lugar daquela que está recebendo. Vamos nos colocar no lugar um dos outros. Só que eu tenho que me colocar no lugar da ira. Se eu conheço a ira, eu tenho que colocar no lugar da ira com o pensamento da ira. De como que a ira pensa, de como que a ira age, pelo que eu conheço dela. Não adianta eu querer me colocar no lugar dela, na situação dela, com o pensamento de demônio. Porque o julgamento vai vir da mesma forma. Porque se eu fosse ela, eu agiria de tal maneira. Mas só que eu não sou ela, eu tenho que me colocar no lugar dela, trazer o pensamento dela. Eu conheço a ira, ela pensa assim, assim, sabe?
nossa, eu estou entendendo por que ela está sentindo isso, compreendo isso, nossa, depois a gente precisa conversar, mas eu entendo o raciocínio dela. Porque se eu falar assim, nossa, aí ele pensa assim, nossa, mas ela podia fazer assim, fazer tal. Pensamento de Terum, julgamento de Terum, não. E fala que o homem, quando ele usa da inteligência dele para se colocar no lugar do outro, quando ele consegue resolver 90% dos problemas em sua volta. 90%. Os 10% fica por quê? Porque você precisa também querer. Né? Então, tenta colocar você no lugar, na situação de cada pessoa. Daquelas pessoas que você conhece, porque a maioria dos nossos inimigos não são as pessoas que estão longe de nós, não. Os nossos inimigos estão dentro da nossa casa. Estão no meio de nós. Porque para uma amiga sua virar inimiga, gente, é um fio de cabelo cair no chão. Virou inimigo. E é uma pessoa que você ama. Ou seja, para um filho seu também virar seu inimigo, ele te odiar pro resto da vida, sair de casa batendo as portas, é um fio de cabelo caindo no chão e ele te odeia. E assim a gente vai vivendo as situações para quê? Para que a gente aprenda. Então, voltar os nossos pensamentos para dentro de nós, para o nosso coração. Os trabalhadores foram todos chamados. Os trabalhadores estavam ali a fim de trabalhar. Cada um sabia o que ia fazer com a sua moeda. Cada um recebeu a sua moeda combinada. Cada um fez aquilo que lhe aprazia fazer. O bom Senhor foi embora com uma consciência tranquila. Ele não recebeu aquele julgamento daquele irmão, falou assim, você fez, eu trabalhei de sol a sol no calor e você me deu tanto. Ele não foi com isso para casa, porque o combinado com aquela pessoa foi cumprido. Agora, ele voltou para casa revoltado. Aí é ele com Deus. É cada um com Deus. Cada um com a sua consciência. Então, ontem eu estava pensando, os trabalhadores da última hora, né? Senhor, me dá um exemplo para mim, para minha vida, o que seria esses trabalhadores da última hora, né? Então foi quando eu estava estudando e aí foi me vindo, né? E foi mostrado de um outro ângulo, né? E, na verdade, o que eu estudei para falar hoje eu não falei nada. Porque eu tinha estudado uma outra coisa e eu estava no meu pensamento e eu falei aquilo que eu não estudei. Então, combina sai, né? Porque eu falo para as meninas, todo domingo eu vou estudar, eu leio o Evangelho, eu escrevo, faço todas as minhas anotações. E eu venho aqui para falar aquilo que eu estudei, que já foi retirado dos livros e tal, e não falo nada, né? Então, Deus tenha misericórdia. E que ajude a gente, para que a gente possa ser os trabalhadores de Deus. E vamos se colocar no lugar do Senhor, do bom Senhor. Né? Então, tem um filme que vocês assistiram, um filme de comédia, que ele queria ser Deus. Eu não sei se vocês assistiram o filme. Ele quis ser Deus e Deus deu a permissão para ele ser. Filme de Jim Carrey. Jim Carrey, isso. Eu não sei o nome do filme, mas ele tentou ser Deus e ele fez uma bagunça no mundo, porque ele tentava consertar uma coisa, ele bagunçava outra. E aí imagina a gente sendo Deus, Deus colocando o poder do universo nas suas mãos. Como que seria, né? Já pensou? A gente escuta muita crítica dos nossos familiares. As pessoas que estão no nosso coração, gente, é assim, olha, todo mundo pode falar que eu sou feia. Todo mundo pode falar. Mas se é uma pessoa que eu amo, que eu tenho lá no meu coração, vamos supor, meu marido, e ele fala assim pra mim que eu sou feia, ou as minhas filhas, alguém que assim, é aqui, é o meu meio. Se eu não estiver bem com Deus, eu vou acreditar. Todo mundo fala, vocês falam, eu não acredito. Ah, bobeira sua, brincadeira sua. Ah, não é. Ele fala assim, você é feia. Eu sou feia. Porque ele falou que eu sou feia. Por quê? Porque eu tenho um sentimento por ele. Porque eu tenho um carinho, eu tenho uma confiança e eu acredito às vezes nas coisas que ele fala. Mas isso quando o quê? Quando a gente não tem o poder sobre nós. Quando nós ainda não nos amamos, quando nós não acreditamos em nós, do que somos capazes. Então, não podemos, muitas vezes, dar ouvidos às
críticas que nos colocam para baixo. Nós devemos escutar as críticas que nos levantam. A crítica é a mesma. Acontece que você vai pegar isso para o positivo. Chico Xavier, uma vez ele estava reclamando para Emmanuel, porque ele escrevia, ele fez a mensagem, uma vez fizeram uma pegadinha com ele. Os repórteres foram lá e não deram nome, não falaram que era repórter. Lógico que o Chico, ele tinha aquela mediunidade assim maravilhosa de ajudar, mas por permissão de Emmanuel, naquele dia ele não foi orientado a saber de tal situação. E depois, né, o Chico entendeu que aquilo ali que os repórteres estavam fazendo, na verdade eles queriam desmascarar o Chico, tentando mostrar que Chico era uma farsa, né? Só que não tinha como eles fazerem isso. E por essa situação ter acontecido, o Chico, em um momento, ele assim se lamentou. Porque, né, Emmanuel, poxa, eu estou aqui trabalhando, eu estou ajudando, por que tal coisa acontecer? E Emmanuel pega e fala para o Chico: Chico, você escuta as críticas e o que é bom, você pega para você, ou se aquilo ali não é o que você é, então você simplesmente deixa para lá. Mas se é o que você realmente está precisando escutar, pega isso e coloca em exercício na sua vida, Chico. Né? Então, muitas vezes nós somos criticados ou nós criticamos as pessoas. Então, se somos criticados nas nossas inferioridades, é verdade, dói. Não tem como. Ela dói, ela é doída, ela fere, ela machuca, porque a gente não aceita, é o nosso orgulho. Mas se é verdade, vamos pegar aquilo ali e colocar no exercício do bem. Vamos nos melhorar. Agora, se aquilo ali não tem fundamento, nem causa nenhuma dor na minha consciência, também deixa passar. Não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos querer provar para as pessoas. Vamos provar para nós mesmos que nós somos capazes de nos melhorar. Vamos provar para nós mesmos. Sabe por quê? Porque nem Deus precisa de ser provado. Porque Ele já conhece cada um de nós. Nós estávamos escutando a música da fé de Abraão. Abraão era o pai da fé na Bíblia. Ele era um homem que tinha mais fé. Então tem uma música, se vocês quiserem escutar no YouTube depois, que chama A Fé e a Razão. Né? E nessa história de Abraão, o que acontece? Abraão, a esposa dele tinha uma dificuldade muito grande de engravidar. Ela ajudava, ela era parteira. Ela ajudava todas as mulheres da região a engravidarem, mas Abraão tinha um coração muito bom. Só que o que acontece? Ele tinha essa tristeza porque a esposa dele não engravidava. Cada vez que nascia um filho, e todos os dias nascia um filho, ela voltava feliz, mas Abraão ficava triste, porque você que quer tanto um filho, você ajuda as mulheres a dar à luz aquelas crianças e você não consegue ter um filho. Mas a Abraão foi concedido o filho. Eles tiveram o filho Isaac. Só que o que aconteceu? Chegou um tempo que Abraão era o que levava o cordeiro, né, no templo para que fosse oferecido naquela época, que era sacrifício. Então as ovelhas eram levadas, aquela mais limpa, mais linda, que não tinha nenhuma doença, nada, e era levada em sacrifício para Deus. Isso é do Velho Testamento. E era essa ovelha que Abraão levava. Só que chegou uma época que Deus, então, testando a fé de Abraão, Deus não precisa testar a fé de ninguém. Ele sabe do que cada um carrega no seu coração. Mas Abraão precisava ter essa certeza de que ele realmente tinha fé em Deus, diante de tantas outras provas que ele já passou. Deus pediu Isaac como sacrifício. E pediu que Abraão desse Isaac. Isaac teria que deitar na pedra e Abraão, então, né, com o seu punhal, sacrificaria o seu próprio filho a Deus. Então, Deus aceitou. Abraão aceitou. Ele era o pai da fé. Ele acreditava em tudo que Deus, os mandamentos que Deus mandava, ele aceitava. E ele fazia e ele cumpria. E ele passava isso para os servos. E quando foi então o dia que ele levou o seu filho, eles foram subindo lá, né, na montanha onde seria o sacrifício, e o filho dele estava andando, e o filho dele que ajudava ele no sacrifício falou: pai,
E aonde está o sacrifício? E ele olhou para o filho e falou: Deus proverá. Lá Deus proverá. Ele não podia falar ali que, filho, você é o sacrifício. Então, quando chegou, imagina um pai subindo uma montanha, entendendo que ele está levando o seu próprio filho em sacrifício, em amor a Deus. E ele foi e levou o seu filho, e quando chegaram lá, montaram as pedras, colocaram todos os pauzinhos lá para poder fazer a fogueira, e quando o filho falou: pai, estamos prontos, Abraão veio com uma corda para amarrar a mão dos filhos, e o filho então ele se afasta e fala: pai, o que é isso? Isaac, meu filho, você é o sacrifício. E ele fala: não, mas por quê? Eu? Se revoltou. Só que ao mesmo tempo que ele se afastou, você vê Isaac voltando com as mãos, a corda envolvida, se entregando no sacrifício. E Abraão amarrou a corda. Isaac não foi forçado, ele deitou-se sobre a pedra. E Abraão, então, chorando em lágrimas, que com certeza ali por dentro ele estava para morrer. Imagina você com seu filho, você entregando o seu filho ao sacrifício. Eu dei o exemplo da minha filha, né, das minhas filhas. De repente, eu não vou dizer que ela vai ser sacrificada, porque hoje em dia não tem isso. Mas hoje está tendo muitas guerras. Vamos pôr o ebola agora, que está tendo o problema do ebola. Minha filha é uma enfermeira voluntária e, de repente, ela é chamada para ir lá, aonde que está a doença. Ela está indo para um sacrifício. E como se Deus falasse assim: Deus não permita que as suas filhas vão. Elas estão indo em favor a mim, estão indo servir a mim. Elas terão a recompensa nos céus. E você ter que pôr a sua filha no avião e saber que ela vai, mas você não sabe se ela vai voltar. Mas ela está indo servir o papel, cumprir com o papel dela aqui. Então, Isaac deitou-se, ele aceitou o sacrifício. Quando Abraão foi com o seu punhal descer sobre o seu filho, o que acontece? Um trovão, um relâmpago, o punhal cai nas mãos dele. Então Abraão entende que na verdade ele não era para ele matar. Deus estava mostrando ao próprio Abraão o tamanho da fé que ele tinha em Deus. Isaac se levanta e eles ali se abraçam, felizes por não ter acontecido. Então Deus conversa com Abraão. E ali foi o que? Entre a fé e a razão. A fé de você crer que existe um Deus poderoso e Ele é capaz de fazer tudo na tua vida. E a tua razão de contradizer aqui, mas é o meu filho, o único filho que a minha mulher conseguiu ter depois de muitos anos. E agora Deus me pede o meu filho. Então, Deus deu seu filho único, Jesus Cristo, por nós. Veio depois acontecer e realmente foi crucificado, que no caso foi Jesus Cristo. Ele sim foi levado à cruz, mas Isaac não foi preciso. Então, eu estou falando dessa fé de novo, por quê? Porque na semana passada, há um mês, nós estudamos a fé que remove montanhas. E essa fé nós temos que trazer dentro de nós para poder a gente conseguir trabalhar o trabalho do trabalhador. Fazer com que sejamos esse trabalhador, porque se a gente não tiver fé em Deus, o nosso orgulho não vai permitir que a gente não julgue as outras pessoas. Se nós não tivermos fé de que nós estamos sendo auxiliados, a gente não vai conseguir. Porque isso é um exercício de fé, você passar em cima das suas verdades, você passar pelo seu egoísmo, você passar por cima do seu orgulho, é um exercício de fé. É uma esperança, é a caridade. E quando a gente faz isso, nós estamos tendo esperança de mundos melhores, esperança da felicidade, esperança de que você fazendo a caridade, você vai alcançar o papel que você veio cumprir aqui. Então, que nós sejamos filhos de Deus na fé, no exercício de acreditar que nós não estamos desamparados em momento algum. Em momento algum. Todos os momentos nós estamos sendo testados, muitas vezes na fé, não por maldade, mas Deus não precisa provar para Ele. Ele sabe, Ele quer que nós reconheçamos o tamanho da fé que nós temos dentro de nós. E é por isso que nós passamos por tais provações e expiações.
E assim nós vamos nos melhorar. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Gomen Nasai, se eu falei alguma coisa que não era para ser dito, que vocês não me levem a mal, mas que essa palavra venha no nosso coração, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que vocês possam ter uma ótima semana. O Aldo, ele não está vindo, vocês estão explicando, cadê o Aldo, né? Então ele está no momento agora, porque ele está trabalhando muito, ele está muito cansado, então a gente está se revezando para poder estar fazendo os estudos, né? Então, peço para vocês a compreensão e que vocês possam estar orando por nós, quando vocês lembrarem daqui, que vocês emitam uma oração por nós, para que a gente consiga cumprir esse exercício da fé. Tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer uma oração para a gente estar encerrando. Hoje a Vi, ela fez lasanha e eu não sei se vai ter para todo mundo, né? Mas se vocês quiserem interessarem, tem lasanha lá. Vocês podem estar falando com ela. Só que no passe, agora Diogo, a Cris, as meninas, nós vamos estar no evento, então ainda não vai ter ninguém lá na cozinha para poder estar servindo, para poder estar ajudando, né? Então eu vou pedir a compreensão